Oi, Fê! Oi, Karen! Oi! Amiga, tem até música pra você hoje. Nem falo nada, viu? Ai, Em me sua pega de surpresa homenagem, ainda. Ed Sheeran arrasou na pedida. Você viu? Falei, gente, para tudo, peraí, preciso pensar, como que pensa? Falei pra ela, Ai, que que música que você delícia. gosta? É Aí vem assim bom, de última é? hora. É, enquanto a gente tá esperando as pessoas entrarem, a gente vai ouvindo uma É, música. vou enviar aqui, Mi, enquanto isso. Isso. Fazer alguns envios aqui. Vamos mandando a Amiga, eu tive que setinha colocar enquanto uma. isso. Eu tive que colocar uma música pra dar uma relembrada, né? Não é? Não é? E é uma das músicas que eu gosto muito, sabe? É uma das mais pedidas em casamento, não é essa que você falou que Uma era? das. É uma das mais pedidas. Eu amo. Muito bom. Deixa eu enviar aqui pra galera aqui também. A Karen tá perguntando um assunto aqui. Hoje a gente vai falar como que o autoconhecimento pode nos ajudar a ser mais resiliente. Sim, vamos lá. É, amiga, é um assunto do momento, Chega né? de Ed Sheeran. É, até assim, uma palavra que tá na moda, né? A galera falando, olha, você precisa ser mais resiliente, né? Até porque o momento que que o mundo, que todo mundo tá passando, pede, né? Um pouco mais dessa resiliência, né? Com E quando a certeza. gente vai olhar, Sou bom nisso. pesquisar, por exemplo, ó, Guilherme, quando a gente vai pesquisar a palavra, Fê, primeiro que ela tem uma origem na física, né? A gente importou ela para o comportamento humano, né? Que é voltar atrás, né? A capacidade que a gente tem de voltar atrás. O Anderson aqui, olha, Anderson. Oi, A João. capacidade Beijo, que beijo, Anderson. Que show. De voltar atrás, né? É aquela coisa. Quase sempre quando a gente fala em resiliência, se você for pesquisar, por exemplo, você deve ter feito isso, vai pesquisar uma imagem no Google. Vamos pesquisar sobre resiliência. Ele sempre traz uma garrafa PET amassada, você já viu? Aham, Então, já. como referência de resiliência, né? Porque ele faz aquela comparação, né? Imagina que a gente tem duas garrafas em cima da mesa. É uma história clichê, mas ela funciona pra gente falar, né, disso. Porque você tem duas garrafas em cima da mesa. Então você tem uma garrafa de vidro e uma garrafa PET de plástico, né? Quando você derruba no chão, a garrafa de vidro, ela se estilhaça e ela não volta mais à sua forma original, né? A garrafa Nem que plástica, ela pode tente. até amassar, nem que tente, né? A garrafa plástica, ela pode amassar, ela pode sofrer um arranhão, mas ela volta a um estado de origem, né? Então, essa analogia é muito usada para explicar essa questão da resiliência. Porque resiliência nada mais isso, é a capacidade que a gente tem de aguentar pancada da vida, amiga. E voltar, ok, voltamos, né? Diante de uma Respira. situação adversa, a gente respira, né? E a gente não cede à pressão, independente da situação, a gente simplesmente segura, né? Segura a pegada. E esse é um momento, né, Fê? Que Eu a tô gente segurando precisa pegar isso, né? várias pegadas, né? Aham. Vamos dizer assim. Fer, eu queria que você contasse pra gente aí, você já se apresentando, assim, você como empresária de um ramo extremamente afetado, né? Até falei isso no Stories agora, que é provavelmente o ramo que vai voltar por último, né? Nesse momento, tá tendo que se reinventar como profissional, como mãe, como esposa, como filha. Como é que tá sendo esse momento? Conta pra nós da experiência, né? Então, realmente foi um fato que aconteceu que pegou a todos, né, de surpresa. É. Então, a gente trabalha muito com planejamentos. É muito importante a gente ter planejamentos. Nós temos, eu estou falando quando eu falo nós, eu estou me referindo a mim e a minha família aqui, né?
Aham. Tínhamos todo um planejamento para esse ano, né, com um prazo de 1 ano e meio, que seria até 2021. Então havia toda assim, uma estrutura planejada, organizada, estruturada, novos planos e sonhos, já novas coisas para acontecer. E aí, e os casamentos, como a gente trabalha com datas também, já vem de encontro a tudo o que a gente gosta de fazer, que eu gosto de fazer, então eu trabalho muito, meu nicho muito forte é noivas, casamento, então tudo com data, tudo planejado, a minha vida pessoal, eu particularmente larguei um fixo, né, de certa forma, para trabalhar só com empreendedorismo, e tomei essa decisão esse ano. Uau! Aí, pã, né? Em março, tudo aconteceu. Então, eu tive que ter a minha resiliência, a minha buscar, né, a minha maior alta performance enquanto profissional para estruturar com todos as minhas noivas, os meus clientes, né? Então, eu tive que conversar com todo mundo, reestruturar, e ainda temos para esse semestre, ainda estou, né, fazendo novos outros acordos, e então assim, é uma estrutura emocional que eu tenho que buscar primeiro em mim, na minha casa, dentro da minha família, para que eu possa conseguir também passar isso para os meus clientes, até para os meus coaches, enfim. Na minha estrutura familiar, realmente ela foi bastante mexida, bastante muito, né? Porque meu esposo faz faculdade fora, e com tudo isso, a faculdade que deveria terminar, né, a nossa previsão de 1 ano e meio, a gente não tem uma previsão hoje. Hoje eu tenho certeza que, quanto a isso, eu não consigo ter previsão mais, porque a gente não sabe realmente como vai ficar. Sim. Então, assim, mexeu muito, muito com a gente. Eu precisei realmente ter uma estrutura emocional e muito diálogo. Muito diálogo. Eu acho que essa resiliência, esse nome, assim, eu posso colocar resiliência igual diálogo. Posso dar até um sinônimo hoje para mim, Fernanda, porque eu precisei conversar muito. E digo que até hoje, assim, se as coisas não estão ainda como a gente tinha planejado, a gente tem que sentar e rever novamente aonde a gente está errando e fazer de novo, numa estrutura organizacional de dentro de casa. Porque nós estávamos há 5 anos sem ter novamente o nosso convívio diário. Eu adoro trabalhar e me viro, né, assim, tal, com a Milena em casa, com tudo. De repente ele chega novamente e quer tomar o lugar que é dele, né? Se posicionar no lugar dele de esposo, de pai, de tudo. Eu falei, como assim? Lascou, né? Peraí, vamos. Então eu falei, gente, como é que é de novo, né? Porque umas férias de 30, 40 dias é uma coisa, e você saber que realmente vai retomar 1 ano. Aí eu comecei a observar várias outras coisas que eu busco muito, onde até a resiliência fala, buscar, mesmo dessas mudanças bruscas, o positivismo para isso. Ok, existe um fato. O que nós vamos fazer com esse fato, meu bem? Então vamos conversar. Só que nisso a cabeça do meu esposo também bagunçou inteirinha. Porque era Mudou a 1 ano, vida dele né? também. Mudou a vida dele também. Era 1 ano para 1 ano e meio para ele se formar, 1 ano aí de faculdade que... Aí muita conversa, muita conversa, muita conversa, e aí, aí quando eu trago para o casamento, e eu vejo muito isso, o que é o casamento, né, Michele? Quando um tá fraco, o outro tem que estar forte, não é os dois fortes, sabe? Não é brincar de cabo de guerra, ver quem ganha, não, é quando eu tô fraca, aí ele vem e me fortalece, quando ele tá começando a ficar fraco, eu vou e fortaleço ele, e assim a gente vai conseguindo... Né? complementar e nós vamos amadurecendo muito juntos, muito mesmo. E aí uma outra estrutura que nós tivemos muito que reorganizar dentro da nossa casa foi com a Milena. A Milena estuda desde 1 ano e meio, a Milena já tem 6. No começo ela estava achando legal, porque ela achava que ela estava de férias, depois ela falou, isso aqui não está mais nada legal, eu quero voltar para a escola, porque aqui em casa eu não tenho hora do lanche, eu não tenho recreio. Né, ela começou, a cabeça dela embananou também. Como assim, né? Sim. Meus pais viraram meus professores, eu não posso sair de casa. Como que a gente ia lidar com essa estrutura emocional da Milena também? Imagina uma criança entender isso, como que é, né? Como que é? Então, a gente começou a perceber quem tinha mais paciência para lidar com essas coisas. Porque, na verdade, os dois não têm a didática de uma professora pedagoga para dar aula. Ou seja, o que a gente viu aí? Mais um problema. Mais um grande desafio. Como vamos fazer?
Aí, por fim, né, passamos esse semestre e aí nesse final de semana nós reestruturamos toda a nossa agenda de novo. Eu tive que mexer na minha agenda, ele mexeu na dele, para que a gente possa ter o tempo e trabalhar também com o emocional da Milena. Sim. Porque a gente vê, sinceramente, mais esse semestre ainda nessa mesma condição, sem voltar para a escola, Sim. ele aqui, eu aqui, enfim. E aí, o que eu gosto de trazer, assim, por mais que a gente faça planos, você não precisa engessar aquele plano. No meio do caminho, Sim. é a resiliência. A garrafa caiu, deu outra forma, pega e arruma de novo. É a capacidade de lidar com qualquer imprevisto, né? Qualquer imprevisto. Então, assim, eu trouxe isso muito dentro da minha casa, e como a minha mãe mora conosco, então, assim, são 4 energias no mesmo espaço, convivendo muito tempo junto. Sim. E com certeza mudou para ela também, né? Mudou para todo mundo dentro de um mesmo espaço agora, né? Dentro de um mesmo espaço. Então, assim, realmente, nós tivemos momentos que nós tivemos, sim, que sentar aqui em casa, literalmente, em volta à mesa, definir os papéis de cada um. Sim. Aqui tem mãe, tem pai, tem a filha e tem a avó. E tem o cachorro. Né? Até o papel do cachorro, ele tinha que saber que ele era o cachorro, tá que ele não é o dono da casa, né? Então, assim, Mi, é muito diálogo que você tem que trazer para o casamento. Muito. Eu já passei no meu casamento bastante desafios, né? Pelo fato de quando ele resolveu estudar fora. E eu vejo que cada desafio que vem nos amadurece enquanto casal também. E sabe? Você trabalha essa sua experiência também com as suas noivas, né? Sim. No atendimento, seja na masterclass de casais, né? Como você tem conseguido ajudar as pessoas com essa sua vivência também? Sim, então, Mi, o que acontece? Assim, para trazer, assim, para ficar até mais claro, eu busquei todo esse autoconhecimento para mim, de forma pessoal, através realmente de uma necessidade. Né? O pessoal deve estar pensando assim, mas ela é a deusa grega que aguenta tudo, né? De onde vem essa força, né? Essa resiliência de onde toda? Vem essa... Eu busquei porque teve uma época, há 2 anos e meio, 2 anos e pouco atrás, né, que quando a gente fez a formação, eu estava sentindo uma necessidade que eu não estava conseguindo lidar com todo o barulho da minha cabeça, era muita coisa, era da conta de casa, da conta do marido fora, financeiro, mãe, filha, estrutura, noivas, porque, né, amparar o emocional delas também. E aí eu me vi, falei, gente, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso também. Aí é onde eu me rendi, fui, busquei esse autoconhecimento e de lá para cá não parei, né? Sempre bato na sua porta. Depois de todo o nosso processo, mas assim, de lá para cá nunca mais parei. Então, ler livros me ajuda muito. Buscar bom livro, sabe? Me ajuda muito. Lógico, no assunto determinado, me trouxe muito conhecimento. Só que essa bagagem do conhecimento, ela não pode ser retida aqui, né? Ah, eu conheço. Ah, sabe aquela história? Eu sei. Ah, eu sei. Faz mas o que com isso, você faz o que com isso? É. Então, quando tudo aconteceu, eu falei, agora é a hora de aplicar realmente todo o conhecimento. Colocar em prática, em ação. Então, aí eu busquei. Porque é muito bonito o discurso, né, Fê? Sim. E falar, não, mas olha, quando você tiver uma adversidade, você tem que agir assim, já sabe. Mas a hora que o bicho pega, neguinho, né? Tem que ter muita estrutura emocional para colocar em prática as coisas, né? Muita. Saber por onde começar. E quando a gente não sabe, Mi, é aquele lance que eu acho que assim, é onde eu falo da humildade. Ser humilde, você pode ser da qualquer faixa etária de idade, qualquer faixa etária de classe social. Ser humilde é você reconhecer, né? Reconhecer que, olha, até aqui eu sei, daqui para lá eu não sei, eu preciso de ajuda. É você reconhecer isso, poder pedir ajuda para alguém que sabe um pouco mais, que pode te ajudar, que pode te instruir, sabe? Eu vejo muito mais. Hoje a internet tem muitas coisas gratuitas, mas quando você tem alguém na sua vida, de fato, carne e osso, alguém que você pode realmente compartilhar suas dores, trocar uma ideia, isso é muito bom, isso é muito válido. E a partir disso, eu usando para minha vida, hoje o meu esposo mesmo, ele vindo para cá, ele já sabe, ele tá lendo,
comentei contigo, ele tá lendo um livro por semana. Eu falei, cara, você já me ultrapassou desse jeito com essa brincadeira sua. Ele tá lendo um livro por semana, tá ajudando muito ele tá fazendo um processo de coach completo também, sabe, tá ajudando ele. Então é assim, né? E com certeza ele só tá seguindo esse caminho. É ajudar a gente a avaliar as nossas ações. E ele só tá seguindo esse caminho porque ele viu o resultado em você, né? Porque se ele visse você com todo esse conhecimento, sem processar essa aprendizagem, né? Sem aplicar ela em algum lugar, sem colocar em prática, talvez não fizesse sentido para ele também buscar esse caminho. Através das leituras, através do processo de coach. Então, a responsabilidade do autoconhecimento, ela extrapola, né, os muros aí nossos, né? E é o que eu vejo muito, assim, muito bacana. Mais do que o falar, é você ver no outro aquela mudança. Porque quem me levou, no começo de tudo, foi até ele que me apresentou tudo através de um outro amigo. E aí eu realmente mergulhei de cabeça. Ele na faculdade ficou. E hoje ele estando aqui, ele está tendo a oportunidade de também se aprofundar mais ainda. Então, assim, cara, é um equilíbrio, assim, e se eu não tivesse todo esse conhecimento, essa leitura, buscando tudo isso, eu não sei como que eu estaria lidando. Eu não sei, não posso dizer, mas eu não sei, mas com certeza seria muito mais difícil. A forma com que eu fosse conversar com a Milena seria mais difícil. Hoje eu converso olhando realmente com ela, olhando nos olhos dela, mostrando para ela, sabe, os desafios, mostrando para ela que realmente está nesse momento. Enfim, hoje eu consigo ter um diálogo muito harmonioso com a Milena. E a Milena compreende. Sim. Eu não estou com dificuldade de lidar com ela aqui dentro de casa mais. Eu não tenho, sabe? Porque eu consegui alinhar com ela. O pai dela conseguiu alinhar. Então tá havendo. E você, mas, assim, você atribui isso a esse processo de autoconhecimento? Com certeza. Muito, 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 muito. Eu acho que se eu não tivesse feito, até na verdade, o processo anteriormente, entendido qual que é o sentido de tudo, eu não estaria tão bem com ele, no nosso relacionamento, como nós estamos, e sabendo lidar com essas nossas emoções. E mesmo tendo esse conhecimento, não significa que eu estou todos os dias 100%. Não, tem dia que a gente amanhece uma bad e fala, cara, que hora que isso vai acabar? Sabe? Então, assim, tem dia que dá, só que é normal, de todo mundo. Mas a partir do momento como a gente tem esse conhecimento, é ocupar a nossa cabeça com várias coisas que a gente tem de bom, filmes bons, leituras boas, entendeu? E isso eu consegui também, hoje eu trago muito fortemente para os meus eventos, sabe? Sim. Com os casais para masterclass, com as noivas propriamente dita, conversando com elas, sabe? Seguindo até num processo de desenvolvimento com elas, porque não é só o casamento. Né? Não é só casar. O casar, amiga, ir lá assinar um papel, o casar é fácil. É a parte mais fácil. A questão é a estrutura, a estrutura é você manter essa base, essa solidificação de um casamento. Aí depois vem os filhos, como solidificar essa estrutura de casal, mãe, pai e filho dentro disso. É bastante complexo, mas é possível quando você tem essa vontade, você tem uma parceria, né? E me fala uma coisa, Fer. A gente falou até agora muito da Fer, pessoa física, né? Você entrou num processo de autoconhecimento, né? Se conheceu, você tem clareza aí dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, né? Daquilo, das suas crenças, daquilo que te incomoda, aquilo que te fortalece, você consegue aplicar isso muito bem na sua vida, né? E como é que foi como é que tem sido, na verdade, né? Esse período para Fer, pessoa jurídica? Né? Você tem conseguido, porque muita gente enxerga o autoconhecimento só para a vida pessoal, né? Ah, não, o autoconhecimento é bom para mim, vai melhorar minha relação com meu marido, com meu filho, com a minha mãe, mas como é que isso se aplica na FERPJ? Conta um pouquinho. Então, a FERPJ, né, assim, referente ao momento que a gente está, ou a tudo, assim? Não, a tudo, trabalhando essa questão da resiliência, porque agora é muito propício, né? Muito, muito, muito. Então, isso, quando eu busquei pra mim, eu falei, cara, tem tudo a ver, porque eu trabalho com casamento. Então, quando eu trouxe tudo isso, eu pensei, gente, não é só um casamento, exatamente ali, uma estrutura física de festa, de linda, tá tudo certo. Não. E o emocional, como eu fazia as coisas sem saber o que eu estava fazendo, no sentido assim,
Eu tranquilizava, eu ouvia, eu estava perto, eu estava do lado, acalmava. Então eu sempre trouxe isso meu para as noivas. Então depois que Aham. realmente eu fiz a formação, tudo, isso me ajudou muito ali, até na hora de conversar, na hora que está fechando o contrato. Clarear para as minhas noivas ali nos eventos, antes de evento, o antes, a expectativa e a realidade, entendeu? Ter cuidado para não ter frustrações, ter muito bem alinhado com tudo, saber onde ela quer chegar com o próprio casamento dela, o que, que você realmente deseja, o que, que não pode faltar, o que, que é importante para você. Então, o meu Fernanda no PJ ali, cara, foi assim, como que eu posso dizer? Existe sim uma Fernanda antes e um depois do meu Sim. conhecimento, porque eu consegui trazer, e aí eu entendi o que eu estava fazendo. Uhum. Entendeu? É como se eu entendesse o que eu estava fazendo para trabalhar o emocional. E dentro desse nosso cenário hoje, eu busco antecipar. Olha, o que, que você acha? E tem que ter muita paciência, Mi. É muita paciência, Uhum. muito amor, porque cada uma tem seu sonho. Eu estou lidando diretamente Sim. ali com sonhos, onde a gente fala De de cada sonhos, uma, onde né? de cada uma, e cada uma tem um sonho totalmente diferente do outro. Muitas vezes o noivo e a noiva já tem diferente. Aí você já consegue juntar os dois. Aí acontece tudo, você fala, Sim. vamos sonhar de novo de outro jeito? E é segurar a peteca junto com elas. Junto com cada Uhum. uma delas, inclusive, sabe, Mica? As suas particularidades, porque cada um tem suas particularidades também. Sim. Eu fiz E um é o casamento que ela. desafio de você respeitar essa particularidade, né? Exatamente, respeitar muito. Só vou trazer aqui dois exemplos para você, assim, que bem recente e interessante. Tem uma que queria muito, porque eu já estava com a casa pronta, ela falou, eu preciso. Aí eu tive umas 3 reuniões com ela online e conversei muito com eles. Vamos fazer um casamento pequenininho, só um jantar. Então eu sei que eu faço parte da história dos noivos, eu sei que eu faço parte daquela história daquela mulher e daquele homem para ficarem juntos. Então, assim, eu me entrego muito. E aí ela passou, eu falei, aí, vamos fazer? Vamos. Nossa, ela falou, Fernanda, eu fiquei com medo no começo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Ou seja, eles Uhum. estão casadinhos, fez tudo pequenininho, a festa vai ser o ano que vem. Ok, aquilo me tira um peso, porque ela não queria fazer mais nada. E eu fico de coração partido quando não quer fazer mais nada. Aí eu tinha outra que queria cancelar tudo. Tudo, 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 tudo. Falei, não, calma, vamos pensar. Né? Ó a resiliência aí, né? Vamos pensar, não é assim. Não vamos quebrar, né? Vamos dar outra forma. Essa semana ela me deu uma notícia. Era para ser outubro desse ano, ela vai fazer o casamento religioso, mas a festa vai ficar para outubro do ano que vem. Amiga, é uma resiliência muito forte até para mim, Sim. entende? O outubro do ano que vem, falei, cara, Uhum. ok, show, vamos fazer outubro do ano que vem. Então, assim, é lidar com cada uma, né, nas suas Sim. particularidades. E, Fer, eu imagino que nesse momento você deve estar sendo muito ombro amigo dessas noivas, né, que não conseguiram casar. Porque a gente aqui também adiou o nosso, né, por 2 vezes já. Mas, assim, a gente tá muito tranquilo com relação a isso, né? E eu tenho amigas que estão passando pelo mesmo processo e não estão digerindo da mesma forma, né? Então eu imagino que você está tendo que ser muito Exatamente. psicóloga dessa galera aí, segurando a sua resiliência para segurar do outro. Como é que tá isso? É. Então, eu acho até engraçado. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer agora uma faculdade de psicologia para as coisas canalizar. Né? Porque realmente eu me torno muito assim, que eu mergulho muito, né? Eu não sou só eu falo, só um cerimonial, só uma assessora do seu evento, onde só o meu PJ tá ali. Eu gosto de entender as emoções para que até eu possa segurar a peteca no que for preciso, né? No que for Sim. necessário. Eu tive um evento, Mi, que realmente foi algo assim muito, assim, vou contar aqui porque é mais uma coisa das minhas histórias que me exige muita resiliência, trazer aquela plenitude. Falo, Fernanda, você é muito plena, você não fala. Eu falo, cara, eu penso em mim porque eu não tô aqui para vir aqui e soltar uma pólvora no negócio que já tá todo mundo nervoso. Eu preciso vir aqui para trazer a calmaria. Esse é o meu propósito. Então, Sim. assim,
teve um evento que a noiva estava casando no religioso, eu soube da notícia porque eu vi uma menina chorando, conversei com ela, o vô tinha falecido, e ele ia entrar com as alianças e estava no hospital, mas ele faleceu exatamente naquela hora que ela estava casando. Então eu consegui segurar, falei, você vai se manter off todo momento. Você vai ter um momento Oi, Dri, certo. tá mandando oi aqui. Oi, Dri. Você vai se manter off todo momento, né, para que a gente possa dar continuidade. Caraca, que desafio. Pois é um desafio porque às vezes parece que eu estou sendo fria, mas não é fria. Eu precisava finalizar aquilo para que o momento dela não fosse atingido. Sim. Não estava tirando a dor. Quando terminou toda a festa, ainda lá, aí contaram. Uhum. Mas já tinha acabado tudo, porque se eu tivesse contado logo após, a festa não teria, já estava ali tudo acontecendo. Então, assim, esses cuidados eu preciso ter. Uhum. Noivas que atrasam 2 horas, como que você faz? Então, assim, exige todo o tempo muita paciência, muita psicologia, muito sorriso e você como e profissional plenitude. tem que ter uma inteligência emocional muito forte, né? Para lidar com as noivas que normalmente estão ansiosas, nervosas, com esses atrasos, com esses pormenores, né? Eu trabalhei alguns anos com evento empresarial, todo evento dá algum BO, né? E, imagina, né? Só que se você não tivesse essa inteligência emocional para saber lidar com isso, você surta, né? Você não tem sucesso na sua profissão, né? E você precisa desenvolver isso, né, Fê? E é na prática, e eu sou provada, parece que todos os eventos, porque você falou da noiva, mas é o emocional da noiva, é o do noivo, que parece que tá tudo bem, mas ele é o mais ansioso, ele é o mais nervoso de todos, ele parece que tá pleno, mas não é verdade, né? Aí é a mãe da noiva, que tá extremamente nervosa, a mãe do noivo, o pai e o outro pai. Então, assim, é uma estrutura familiar que envolve. Não é só a noiva. A noiva é só o gatilho ali, e o restante em volta. Uhum. Você tem que, né? Então, assim, eu falo que eu lembro das coisas prática, que você conta, né? E não é só isso, né? Aí tem os padrinhos, aí tem o padre, aí tem o pastor, aí tem... É tanta coisa. Aí tem o buffet, tem a flor, aí tem... Cai tudo no teu colo, né? Tudo. É uma responsabilidade muito grande, sabe? E é um cuidado. Então, eu falo que todo tempo eu tenho que estar exercitando esse meu músculo. Eu falo que é um músculo aqui. E pensar muito rápido. Aconteceu isso, o que eu faço? Aconteceu isso, e agora? O que eu faço? Assim como agora na pandemia. Eu trabalho com evento. Todos desse ano praticamente vão ser para o ano que vem. Eu não sei os mini, né? Que vai dar para realizar. Tá, e aí, Fernanda, o que você faz agora? Se você trabalha com evento, foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar. Né? O que a gente faz? E aí? Calma aí. Como é que leva a resiliência para esse lado? E aí? Como é que leva? Então, assim, eu tenho projetos, né? Meu Deus, olha essa da Fernanda aqui, ó. Tô vendo. No meu casamento, da Adri, do meu casamento, a decoração do salão chegou 1 hora depois dos noivos. É para surtar qualquer cerimônia. Não. Eu tive um bolo que chegou na hora da cerimônia também, sabe? Mas aí foi uma coisa muito mais discreta. Ninguém viu, a equipe deu o jeito lá enquanto eu estava cuidando de outra parte. Até hoje a noiva não sabe que o bolo chegou enquanto ela casava, tá? Aí, ó. Ó, a Adri tá falando aqui que não tinha Fernanda na vida dela. Não tinha. Então, assim, é uma coisa muito importante, por isso que a gente tem que alinhar com todo mundo, sabe? Não pode ser assim, vamos fazer do jeito que dá, do jeito que é. Não, gente, não é assim do jeito que dá, do jeito que é, mas de jeito nenhum, sabe? Então, assim, agora, aqui que eu tenho projetos e interesses muito fortes, de realmente agora, mais do que nunca, acolher essas noivas, conversar com elas mais do que eu converso, mas assim, não só para um momento casamento. E depois do casamento? Como é que é a vida 2? Não é o que pinta, né? Não é a expectativa e a realidade. Então, eu tenho uma experiência que eu gosto muito, né? Minha particular. Já passei por vários desafios, 1 ano e meio, um desafio financeiro muito grande. E estou há 11 anos casada, então não é no primeiro desafio de 3, 4 meses que você tem que falar, puxa, casei com o cara errado, casei com a pessoa errada. E aí, se você casou, você não fez uma promessa lá na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza? Isso, né? Como é que é a verdade disso quando se casa?
Então, gente, é uma maturidade, uma inteligência emocional dentro do casamento muito séria. Então, assim, Mi, hoje eu vejo realmente isso, ficou muito claro para mim, tá? Que eu preciso dar continuidade ao depois, esses primeiros passos de um casamento, sabe? Eu não quero mais ficar com isso só aqui dentro para mim, não. Eu quero ajudar essas pessoas a seguirem em frente, entendeu? Estruturá-las emocionalmente para se viver dentro de um relacionamento, de um casamento, né? Vamos colocar dentro de um casamento. E foi uma descoberta que você fez neste período de adversidade, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, e isso é até bem recente. Assim, a cabeça pega fogo de tanto que eu penso, você sabe. Eu pego fogo na minha e divido com você, que é para pegar, né? Divide. Divide meu fogo aí, que a minha cabeça tá borbulhando. Então, assim, cara, eu tenho um nicho maravilhoso, que são as mulheres, né? O casamento. Sim. Eu já trabalho com ela. Sara, um beijo, minha princesa linda. Sarinha foi minha aluna. Então, assim, eu tenho esse nicho, essa bagagem todinha. Eu falei, gente, por que eu tô guardando isso? Eu passei por N situações. Igual a gente fala, não é sugestão que a gente vai dar, mas são experiências. Nada melhor do que um próprio testemunho, né? Para você poder dizer, olha, que dói. É possível? Mas dói. A minha escolha de ter deixado meu marido embora, né, estudar fora, dói muito, mas foi uma escolha. Sim. E a gente aprende com a experiência do outro, né, Fer? O tempo todo. Seja dentro de casa, os filhos é assim, mas outros casais também, né? Outras pessoas também. Mi, outra coisa que eu acho assim, muito, muito interessante. Oi, Ale. A Ale conhece muito também minha história. Essa estrutura que eu estava assim, pensando muito. Nem todo casal, muitas vezes, eles têm que se conhecer para tomarem algumas decisões. As decisões não podem ser tomadas assim de qualquer jeito. Vamos. Não, peraí. A gente se conhece o suficiente, nós vamos suportar, porque vamos supor, se fosse um casal super ciumento, né? Jamais. Sim. Na verdade, é porque eu não consultei ninguém, né? Essas coisas sempre foi eu e ele que tomamos as decisões. Mas se a gente fosse um casal ciumento, jamais ele iria morar em outro país, né? Nunca. Mas isso não impediu que as dificuldades viessem, os desafios. Sim. Não foi fácil. Ou você fala para alguém, você me pergunta, Fernanda, você aconselha alguém? Não aconselho nada. Não, aconselho ninguém. Aconselho ninguém. Não aconselho ninguém. Mas foi uma coisa que vocês superaram. Foi. Mas foi desafiador, né, Mi? Muito desafiador. Sim. Você sabe que eu tenho estudado, falando sobre essa questão da resiliência, né? E às vezes eu chego à conclusão... sua internet pra mim. Oi. Tá vindo? Melhorou? Não. A sua voz está vindo diferente da sua... Aí, acho que agora voltou. Melhorou? Oi. Melhorou. Tá. A sua voz não tá no mesmo tempo da sua fala. Tá, entendi. A sua internet tá carregando aqui pra mim também. Deixa eu ver aqui. Aqui tá normal a internet. Você tá ouvindo bem aí? Tá. Dá uma olhadinha na sua aí, Fê. Aqui tá tudo bem. Agora voltou. Agora voltamos. Você caiu. Oi, Carlinhos. Oi, Anderson. Ô, Fê, o que eu tava te falando é assim, que eu tenho estudado essa questão da resiliência e eu tenho percebido que, voltou, Dri, que a resiliência, assim, é pouco, sabe? Porque, pensa comigo, se a resiliência é passar por tudo e voltar à minha forma original, a sensação que eu tenho é que se eu vou ser só resiliente, eu não vou crescer. Porque eu vou ser sempre mesmo, né? Então, eu passo por um processo, eu passo por uma adversidade, por um problema, por um desafio no casamento, no trabalho, na vida, e eu volto à origem, a ser exatamente quem eu era quando isso começou, né?
Então, olha que loucura, né? Quando a gente fala... Eu tenho falado muito isso aqui, né, Fer? A gente conversa muito sobre isso. Quem eu quero ser depois que tudo isso passar? Né? Quem vai ser eu? Porque tem um conceito que o Taleb trabalha muito, que é o conceito de antifrágil, né? E ele fala o seguinte, que ele faz um resuminho. O que é uma coisa frágil? Uma coisa frágil é aquela que vai lá diante de uma pancada lá, ela quebra, né? E ele traz que, teoricamente, o contrário de frágil seria uma coisa dura, né? Uma coisa forte, que ela leva uma pancada e não acontece absolutamente nada, ela se mantém intacto, né? E aí vem a resiliência e fala pra gente, não, olha, resiliência é você tomar a pancada, né? Mas voltar à sua forma original, né? E o Taleb fala, né, que o antifrágil, na verdade, ele é o verdadeiro oposto do frágil. Porque é que algo que, mediante uma pancada, ele vai se danificar, ele vai se mover, vai doer, né? Vai ter perda, vai ter danos, mas ele volta ao seu estado original muito melhor do que ele era antes, né? Então, o conceito de antifrágil, ele nos mostra que é possível a gente crescer, né? Que é possível a gente evoluir com as porradas da vida, né? Que depois que passa a tempestade, a gente vem mais forte, né? E essa... Pode falar. Não, assim, parece que às vezes a gente fala como se isso tivesse só a nós, né? O Carlinhos aí, oi Carlinhos, oi Jair, a Fer passou pelo túnel, estamos, e vamos passar, entendeu? Essa é a questão, né? A gente tá... Parece que quando a gente fala assim, mas é porque você é isso, você é aquilo. Não, hoje, eu sou 100% autônoma, entendeu? 100%. Sim. Eu parei, eu abri mão realmente de qualquer coisa fixa para que eu pudesse me dedicar, entendeu? As minhas noivas, os meus casamentos, foi uma escolha minha. Sim. As minhas coaches, sabe? As minhas noivas coaches, aos casais. Então, assim, e eu vou levando porrada. Exatamente isso. Sim. Só que cada vez eu falo assim, tá, beleza, levei uma porrada aqui, doeu, mas o que eu aprendi com ela? Sim. Entendeu? Exatamente. E isso eu falo, amiga, não é só assim, das circunstâncias, e eu tenho amigos que me falam às vezes a verdade, e às vezes falam, vamos, maneira nisso, maneira naquilo, né? Vamos... Então, assim, eu vou buscando reconhecer as minhas falhas e melhorando a partir dela. Exatamente isso. Sim. Eu vou lá, levo a porrada, eu vou deitar e chorar? Não, eu vou rever, então, aonde eu errei. Sim. Sabe? E essa é a grande onde questão, eu posso melhorar. A gente tem a capacidade de passar por uma tempestade, que todo mundo vai passar, né? Uma hora ou outra na vida, sempre teremos adversidade, sempre teremos desafios, né? Mas é passar por tudo isso e pensar assim, tá, quem é que eu vou ser lá do outro lado, né? Quando eu passar por esse túnel aí. Quem eu vou ser depois? Né? O que eu vou ter crescido? O que eu vou ter aprendido? Né? Porque aí a gente evolui o conceito de resiliência. Né? Que não, eu vou passar por isso aqui, eu vou dar conta de tudo isso, mas graças a Deus eu não vou voltar a ser quem eu era. Eu vou estar muito melhor, porque eu consigo aprender durante o caminho, durante tudo isso, né? Então, quando eu falo isso, nós não somos resilientes, né? Olha a sua história. Você é uma profissional, uma pessoa antifrágil, né? Porque Sim. Você está procurando aprender com os erros, aprender no caminho com o que dá, olhando para o mundo com o olhar do aluno, né? Com o olhar do aprendiz, que está sempre aprendendo uma coisa, né? E vou te falar outro ponto, assim, muito importante, que eu acho, assim, que, por exemplo, assim, a questão, vamos supor, que a gente falar de eventos, de casamento. Independente de qualquer situação, nenhum é igual ao outro. Você pode fazer no mesmo lugar, com os mesmos fornecedores, as mesmas flores, a mesma cor, tudo, mas cada um é um, acontece uma coisa diferente. E mais uma vez, como você lida com aquilo que aconteceu. É pensar rápido, Sim. É agir rápido. E mais uma vez, puxa, eu vi que ali não deu certo. Naquele lá não deu certo isso, naquele outro não deu certo aquilo. Então, assim, é você ter esse jogo de cintura, é mais uma vez que eu falo, de você ser humilde e reconhecer onde você errou, onde que o outro errou,
precisa chegar tantas horas mais cedo. Quando a gente fala agora para alguns, né, clientes e tudo, olha, já aconteceu isso, eu já tive essa experiência, então aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos antecipar tanto tempo, vamos mudar a estratégia. São formas de realmente aprendizado, entendeu? Que às vezes até já paguei preços altos por isso, mas eu sei que funciona, entendeu? Funciona. Sim. Então, cada evento é um aprendizado novo. Sim. A gente colocou como título aqui do nosso bate-papo que autoconhecimento é combustível para essa resiliência, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse comportamento, como é que isso se foi realmente um combustível para você, que coisas você traz de mais importante que você aprendeu e que está conseguindo aplicar hoje? Olha, eu vou trazer 2 pontos. Vou trazer um na minha vida profissional e um na vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu aprendi a ouvir mais o meu esposo. Porque 2 figuras alfas, fortes, dentro do ambiente, existia muito assim, quando ele me dava uma sugestão, eu falava, tá, tipo assim, tá, né, tá. Eu não queria ouvir. Eu queria falar, mas muitas vezes não queria ouvir o que ele queria me dizer e que faria sentido. Então, com esse nosso convívio todo, nós nos... Ih, Fê, acho que caiu de novo sua internet. Oi. Fê, você caiu de novo, amigo. Voltou? Mas aí, eu não caí. Voltou. Aí, você caiu para mim. Aqui caiu o seu. E você caiu para mim. Vamos lá, pra Mas gente só voltando, fechar. assim. Só voltando aqui. Então, assim, nós nos permitimos a ouvir mais um ou outro. Então, eu paro para ouvi-lo, as necessidades e a angústia dele, e ele hoje para me ouvir. E hoje, quando eu paro para ouvir, ele me dá cada ensinamento tão sábio que eu falo, caraca, muito obrigada. Então, cara, na minha vida pessoal, isso foi assim, e eu tô falando desse momento, tá? Que E o tá nos permitindo autoconhecimento ficar te trouxe junto. esse ouvir o outro. Saber parar e isso. ouvir o meu marido. Eu paro, eu ouço, e a gente troca muita ideia. Então, isso, o que eu tenho, eu passo para ele, o que ele tem, ele me passa, e eu permito. Antes eu não permitia, assim, eu era mais durona, né? Hoje não, hoje eu tô por conta. Tô me permitindo e entender que sozinha eu não chego a lugar nenhum, sabe? Então, isso para mim está sendo muito bom. E no meu profissional, eu vi uma capacidade que eu tenho, que né, vamos colocar agora, tá vivendo isso, eu estava aqui, né, cerimonialista, casamento, né, um pouco ali, organizada ali. E agora eu percebi que eu tenho um potencial de muito além disso, sabe? Através desse conhecimento, o que eu posso levar além do casamento, da festa, o pós-festa, vamos pensar no pós, na estrutura, né? Então eu vi que eu tenho um potencial assim muito bom, eu me reconheci ali, verdadeiramente, estudando mais ainda, lendo. Aí, quando eu me percebi realmente que é isso que eu quero, trabalhar com esse nicho, eu corri, liguei para minha coach, para minha mentora Michele Fresco, que está aqui comigo, falei, agora ajuda a tirar essas ideias que tá tudo aqui dentro. Entendeu? E tem ideia aí. Então, assim, reconhecer as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, eu consegui reconhecer tudo isso hoje dentro de mim. Coisa boa. E Fê, pra gente fechar aqui, entendendo esse conceito, né, de resiliência, ou indo muito mais além, falando do antifrágil, que é a nossa capacidade de aprender diante da tempestade, né? Se a pandemia passasse hoje, se essa tempestade se dissipasse, qual o maior aprendizado da Fernanda? Acho que eu queria fazer uma festa primeiro. Eu fazer uma festa. Posso contar na festa, né? Ai, posso contar na festa? Eu acho que eu ia fazer uma festa. Ai, que saudade das festas minha. Olha, eu busquei me conhecer muito. É onde eu coloco assim, porque às vezes a gente se subestima aquela nossa própria capacidade que nós temos.
Então, esse momento me fez ver realmente as minhas capacidades, aonde eu estava me limitando. Então, eu me percebi capaz de dar novos passos além do que eu estou, porque eu estava aqui, é como se eu estivesse aqui, né? Tá tudo bem, minha zona de conforto, tá tudo fofo aqui, né? Tô trabalhando aqui. Mas eu percebi que eu posso dar novos passos e ir além. E assim para fazer, ir atrás até de novos profissionais, buscar inteligência emocional dentro de uma estrutura de relacionamento para quem sai do casamento. Então eu vi em mim um potencial muito bom. E reconheci as minhas fraquezas também durante esse período. Que bom, que bom. É importante, né, esse reconhecimento para a gente poder evoluir, né? Porque se eu não sei aonde eu sou fraco, como é que eu vou me fortalecer? Como que eu vou me fortalecer? Né? Com base em quê? E outra coisa muito importante que eu acho que eu devo falar, eu me cobrava muito. Então, quando eu tinha algo pronto, é como se eu não quisesse mexer muito naquilo. Não, eu já fiz, eu me cobrava muito de, sabe, aquele perfeccionismo e tá pronto, é ali. Não, então, isso foi outra coisa que acho que, para mim, acho que para muito é a pandemia, não. Você vai ter que mudar agora, você é obrigada a mudar o circuito. Sim. Entendeu? Então, eu vi, sim, que eu sou capaz de fazer as mudanças conforme as coisas vão acontecendo. Opa, vamos mudar aqui. Fernanda, vamos mudar aqui. Então, não engessar. A capacidade de mudança, ela acontece conforme o percurso vai rolando. Então, assim, foram aprendizados assim, incrível. E através do coach, né, amiga? Isso me trouxe muita... E, assim, o que é o coach, né? Que eu entendo. São ações, né? É você realmente reconhecer, se reconhecer, ver quem você é, a sua essência do que você tem, e saber o que você deseja e quais são as formas que eu vou agir diante dela. E mais do que nunca, ninguém está sozinha, basta você procurar ajuda sim, seja um coach, uma mentora, alguém que tem uma expertise naquele assunto que pode te ajudar e te orientar melhor. Isso aí, para mim, ficou muito claro, né, é fantástico. Total, total. Que coisa boa. E assim, a melhor parte de se assumir como antifrágil, né? É que a gente vai caminhando, né? Mesmo em meio à tempestade, e a gente vai repetindo o que deu certo e jogando fora o que não deu certo. A gente não fica preso no problema das coisas, né? Quando a gente fala em processar aprendizados, é isso, você aprende com aquele erro, com aquela tempestade, com aquela dificuldade, leva o aprendizado e joga fora o que não funcionou. Né? Você vai se livrando desses pesos, porque senão chega no final da caminhada, no final da tempestade, no final da pandemia, a mochila tá tão pesada que você não consegue andar de novo, né? Porque você carregou tudo. E na verdade, eu digo que os erros não são erros. Os erros é uma nova forma de você aprender que aquilo não deu certo, não é assim? O erro é uma oportunidade, né? É isso. É uma forma de você ver que aquilo não deu certo. Então, assim, não há erro. Há um novo aprendizado aí no caminho. Não tem erro. A gente coloca como erro e aquilo pesa, né? A palavra erro é pesada, né? Quando você coloca assim, não, é uma oportunidade de aprender. Porque eu sempre falo, né, Fer? A gente aprende como fazer e como não fazer, né? Talvez essa fosse uma oportunidade de aprender como não fazer. O Thomas Edison fala isso, né? Da lâmpada. Ele já tinha errado lá 999 vezes e alguém falou pra ele, cara, desiste! Você já errou 999 vezes. Ele falou, não, eu já sei 999 maneiras que isso não funciona, agora eu vou acertar. Não funciona. Exatamente. Então, você trazer esses aprendizados mesmo diante das adversidades, né? Então, as adversidades vão acontecer, agora é uma adversidade mundial, mas às vezes é uma adversidade dentro da sua cabeça, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, muito pontual, mas que você também precisa ter a mesma antifragilidade aí, né? Aprender com isso daí para poder sair melhor, né? Quando a gente aprende, a gente evolui, então você já sai melhor daquilo ali, né? Sim. Dentro da parte com os meus clientes, minhas noivas e tudo mais, eu faço o meu possível. Aí cabe a cada um, né, a sua responsabilidade de pegar aquilo e de resolver também, né, Mi?
Eu faço dentro das minhas condições, daquilo que eu posso orientar, dentro daquilo que é. Mas o resultado, é o que eu digo, a decisão e a escolha é sempre de cada um. De cada um. É de cada um, com certeza. E outro ponto aqui que eu acho muito importante, que eu observei bastante, a gente sabe que os filhos, eles modelam muito os pais. Então isso está me trazendo mais uma responsabilidade muito grande de ver o quanto que a Milena tem me modelado. Isso ficou muito claro, assim, pra gente aqui, sabe? Modelado a mim e o pai dela. Então, assim, muito cuidado com o que faz, muito cuidado com o que fala. Então, a Milena, hoje eu já vejo ela querendo falar sobre sonhos. Ela fala sobre não desista dos seus sonhos. Então, isso... Falei, puxa vida, que legal, né? Então, assim, o que eu estou construindo? Olha a responsabilidade dos pais, né, Fê, de estarem vivendo esse momento atual com os filhos, né? Com os filhos. A maneira como os pais reagirem a este momento vai influenciar muito, né, na mentalidade desses filhos. Olha a responsabilidade, né? Lá na frente, não é agora, mas para frente vai. E isso tem uma coisa assim quando que mexeu eles bastante. Passarem, né? Isso mexeu muito comigo, porque eu vejo o quanto ela tá falando de sonho, não desista dos seus sonhos. Falei, caraca. Então ela tá ouvindo de alguma forma, né? Ouvindo que eu nem tô vendo, né? E ela fala muito em casar e ter os 2 filhos dela. Então ela tá dos 2 lados, né? Ela observa os 2 lados aqui da moeda, sabe? Sim. Ela vê a PF e a PJ aí. Tudo, amiga, tudo. Então é fantástico e é muito cuidado com o que a gente tá colocando. Eu até fiz um post. Existe uma realidade e o que você quer? Você está perto de pessoas que te tragam uma positividade, né? Tragam um entusiasmo, né? Essa resiliência que é trabalhar as mudanças de forte impacto, mas de uma forma positiva que você pode trazer dela, ou você vai ficar ó dia, né? Ó céu, não chove, não faz isso, não faz aquilo. Como que vamos lidar? E eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Não é fácil para ninguém. Para mim, para você, para ninguém. Nem para as crianças estão sendo. Mas é trazer o melhor possível, né, Mi? Dentro dessa estrutura. Aquilo que é possível. E de forma leve, de forma mais prazerosa. Até mesmo um filminho, um brigadeiro, uma pipoca. Isso tudo já faz um movimento diferente dentro de casa. É aquela história, né, Fê? Isso vai passar. Como qualquer adversidade, vai passar. Sim. Né? Mas está sobre o nosso comando, né, decidir quem a gente quer ser quando tudo isso passar. Né? O que eu vou ter aprendido com tudo isso? Como é que eu quero estar? Exatamente. E isso tem me fortalecido, viu, Mi? Isso é o que tem me dado força para fazer até meus outros produtos. Tá, ok, tem coisa que não é possível agora, mas enquanto isso, eu tô colocando a minha cabeça para pensar e melhorar o que eu posso fazer. Porque na hora que passar, tá pronto. A energia vai ser gasta em outra. Exato. É o que você pode fazer agora, na condição que você tem agora. Quando tudo isso melhorar, você vai estar melhor ainda, né? Com certeza. A Ingrid, a Ingrid é uma noivinha também A Bia foi minha noivinha maravilhosa. A Ingrid também é minha noiva deste ano, dezembro. Se Deus quiser. Esperamos que até lá, né? Mas realmente, eu acho que eu tenho muito a contribuir ainda, sabe? E eu quero de fato poder colocar isso em ação. É o que eu te falei. Ter o conhecimento eu tenho. Agora, então, o que eu faço para poder, então, distribuir e que chegue até outras pessoas também, sabe? Esse é o meu desejo. E para isso tem que partir de dentro para fora as coisas. Você tem que estar bem, você tem que aplicar a resiliência, o aprendizado, o autoconhecimento na sua vida, para que você possa levar o melhor para as outras pessoas, né? E hoje eu posso dizer para você que eu tô pronta. Tô pronta, amiga. Com certeza. E é o que eu sempre te falei. O que tem aí dentro vai ajudar muita gente. Muita gente mesmo. Pode ter certeza. Casamentos serão salvos, hein? Essa é a ideia, amiga. Essa é a ideia. É verdade. Minha amiga, muito obrigada por contar a sua história, por compartilhar com a gente tanta resiliência, né? Tantos aprendizados que você conseguiu tirar de tantas adversidades que a vida vem te apresentando, né? Mas é assim, é muito claro
como você sai fortalecida de cada uma delas. É como você busca enxergar com esses olhos de aprendiz, realmente, né? E poder aprender, processar os aprendizados que as adversidades te trazem. E isso te torna antifrágil, né? Muito mais do que resiliente. Obrigada. Isso te torna antifrágil. Eu agradeço muito, quando quiser. As histórias são muitas, né? Você conhece bastante, muitas histórias já. O nosso tempo é curto aqui, eu sei. Mas que eu sei que eu posso contar com você também nessa nova empreitada aí. Sim. E eu quero deixar aqui algo assim muito importante, que acima de tudo isso, eu tenho que colocar aqui, que além de eu não estar sozinha, eu tenho buscado muito a Deus, tá? Eu acho isso muito importante. Tenho buscado muito me fortalecer espiritualmente, tá? Pedindo a Deus que me dê sabedoria também, para como lidar e como passar por tudo isso. Então eu também entrego os meus dias, eu entrego as pessoas que vêm até mim, entrego também para Deus. Isso eu gostaria de mencionar, porque esse lado espiritual, o pilar espiritual também tem que estar muito fortalecido nesse momento. Independente das nossas crenças, da nossa religião, ele é o pilar que vai interferir na tua alta performance, diretamente. Tá. Né? Antes de pandemia, com pandemia e pós-pandemia, ser grato por tudo isso. Exatamente. Amiga, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Amiga. Vou deixar essa live salva aqui para que a gente possa ajudar muito mais pessoas a se inspirarem aí nessa sua resiliência toda. E como a gente sempre fala, né, que a gente possa ajudar um monte de gente aí com esse conteúdo. Ajudar um monte de gente. Com certeza. Obrigada. Estarei sempre à disposição. E o jogo está começando só, tá? Só tá começando. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Beijo, Paty. Beijo, gente. Beijo, tchau. Aí. Tchau, tchau.